01, que agora está muito mais completo, muito mais profissional, né? Eu e as minhas brilhantes, lindas, né? Montamos um time aí para que a gente tenha um acompanhamento, um olhar multidisciplinar, né, no nosso desafio. E o que é muito hoje falado no meio da medicina, no meio da saúde, é que todo tratamento, que todo acompanhamento, que todo objetivo de resultados se espelha numa equipe multidisciplinar. E nós temos aqui na 01, né, líderes que são profissionais desta área, que hoje estão formando aí junto comigo um time maravilhoso, multidisciplinar, do desafio da 01 Company, para ajudar vocês em todos os sentidos, em tudo que é possível, para que você consiga, sim, chegar até o fim do desafio e obter o maior resultado possível para você, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar falando da idealização, né? Eu montei esse desafio pensando justamente que a gente poderia chegar nesse momento de ter essa equipe aí multidisciplinar, cuidando, né, do maior número de pessoas possível e duplicando esses cuidados, ensinando as pessoas a duplicarem esses cuidados. Mas qual o objetivo, né, desse desafio? Por que ele foi criado? Para que você entenda que a sua saúde e a sua vida, elas têm que estar em primeiro lugar. Então, você precisa aprender a controlar os seus impulsos, os seus ímpetos, saber se alimentar, praticar atividade física, para que esteja dentro do seu peso ideal. Porque a gente sabe hoje que a doença que mais mata no mundo é a obesidade, né? E não sei se vocês sabem, mas a obesidade é uma doença, ela tem CID, né? Ela tem número de doença no mundo todo para ser identificado. E ela é a doença que mais mata no mundo hoje, porque ela é a precursora, ela é a razão, ela é o motivo que se desenvolve inúmeras outras doenças muito graves, né? Que levam, sim, a óbito. A gente sabe aí que nessa época de Covid, o maior fator de risco existente, né, para que jovens viessem a falecer foi a obesidade, né? A gente tinha tivemos jovens abaixo de 60 anos, abaixo de 40 anos que faleceram, e desses que faleceram, a gente tem um índice de mais de 80% deles estavam em sobrepeso e obesidade. Então, foi determinado que o fator de risco número 1 para essa doença seria, sim, o excesso de peso, né? Então, a gente, mais uma prova de que a obesidade é um grande problema e que a gente precisa resolver isso como ser humano, nós, como pessoas, resolver isso no ambiente que nós vivemos, na nossa família, nos nossos amigos, e depois duplicar isso e levar essa solução para o maior número de pessoas possível. Então, esse é o nosso One Fit, né? É um desafio em que em 21 dias você vai utilizar essa ferramenta para conseguir eliminar peso e, com isso, adquirir um estilo de vida mais saudável, né? E isso não quer dizer que você precisa deixar de ser feliz, deixar de confraternizar, deixar de socializar com outras pessoas. Significa que você vai aprender como fazer isso de uma maneira mais fácil e mais eficaz, né? E o nosso desafio, ele tem o objetivo de apoiar cada um de vocês na conquista da sua melhor forma, né? É como você vai conseguir isso e apoiar isso hoje com uma equipe multidisciplinar que está aqui para orientar e dar treinamento para vocês. Então, como conseguir alcançar o melhor peso e melhorar a sua saúde, como se alimentar da melhor maneira possível e por quê, né? Como praticar atividade física, que é fundamental para que você alcance esse objetivo de uma maneira mais satisfatória, né? Se divertir praticando atividade física e como trabalhar a sua cabeça para que você pense magro e consiga eliminar peso, né? Hoje a gente tem um problema muito grande com as pessoas que fazem cirurgia bariátrica sem preparo real. Então, elas cortam o estômago, emagrecem, e a gente tem um índice acima de 60% delas que voltam a ganhar peso, né? Voltam a engordar. E por que isso, gente? Porque não trabalharam aqui, né? Porque não trabalharam a cabeça. E essas pessoas acabam burlando o sistema e, sim, voltam a engordar, às vezes, mais do que eram antes da cirurgia. E pior, de maneira desnutrida, né? Porque não se absorve tanto os nutrientes e as pessoas sempre desenvolvem outras doenças em conjunto. Então, a gente precisa trabalhar esse fator multidisciplinar, entender
como o peso causa danos à saúde, a doutora Tatiana vai explicar todo esse processo para vocês, entender como o plano alimentar da 01 ele é eficaz e pode te ajudar a alcançar esse objetivo de maneira satisfatória, de maneira legal, né? Dá licença só um pouquinho, gente, vou abaixar aqui esse volume. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui tem uma coisa apitando aqui que o Sidney deixou. Desliguei. Bom, como a gente consegue se adaptar a essa tabela alimentar e por que ela deve ser seguida? Ela vai explicar todos os nutrientes, ela vai explicar por que você tem que consumir água e chá, né? Lembra que eu sempre falo para vocês, metade do valor do seu cálculo de líquido, de água diário, tem que ser de chá e metade tem que ser de água. Ela vai te explicar tudo isso como profissional da área de alimentos, ok? E daí vem a Esther. A Esther, ela trabalha com pilates, ela trabalha com o corpo da pessoa, ela trabalha com reabilitação, e ela é fisioterapeuta, e ela vai ensinar vocês como acoplar, por que é tão importante praticar atividade física e por que é importante que essa atividade seja prazerosa. E depois vem a nossa querida Sandra para explicar para vocês como vocês vão fazer para pensar como magro e atravessar essa fase de mudanças da melhor maneira possível, né? Sem tantos sem tanta ansiedade, sem tantas dores e etc. Tá? Então, é para isso que nós estamos aqui. Todo esse grupo de mulheres brilhantes, né? Com diplomas, utilizando todo o nosso conhecimento para vocês, né? Para que vocês entendam como fazer isso pela boca de nós profissionais, ok? Bom, e no final de 21 dias, vamos falar da parte, né, do desafio. No final do 21 dias, todos os participantes eles devem ter aprendido, sim, a ter uma boa relação com os alimentos, se alimentar de forma feliz, alegre, né? Entender que não estão só comendo, que estão se nutrindo, que estão alimentando o seu corpo. E essa relação, ela tem que ser prazerosa, ok? A gente vai ensinar também como utilizar todos os suplementos da 01, né? Para que eles servem. Vocês vão entender isso nesse processo. Todos eles, em conjunto, eles servem para nutrir o seu corpo e potencializar o seu efeito de perda de gordura corporal. Então, é por isso que é importante, quanto mais produtos você usa, geralmente os vencedores do desafio utilizam o combo completo, né? Vocês precisam ter em 21 dias acostumado a praticar atividade física regularmente, né? Sem sofrimento. O objetivo do nosso desafio de 21 dias é que você se alimente bem, use os suplementos, pratique atividade física sem sofrimento, de forma prazerosa. E mudar a forma que você pensa e se relaciona com o alimento, com a comida, com o prazer momentâneo de comer um chocolate, né? E entender como é que funciona isso aqui. E como é que você pode mudar isso aqui? Se você mudar essa chavinha, se você entender como pensar como magro, né, todo o processo fica mais fácil. E depois, vocês vão também saber ou entender como vocês recrutarem, prospectarem novas pessoas, né? Ensinar essas pessoas a participar do desafio, a obter os seus resultados, participar de nossos desafios. Vocês vão ser um coach e vão acompanhar novas pessoas, porque, gente, nós temos um índice no Brasil de sobrepeso de quase 50% da população, né? 50% da população está em sobrepeso, e desses 50%, quase 70% estão em obesidade. Então, existe um mercado muito vasto de pessoas para a gente prospectar e ajudar essas pessoas a mudarem a vida delas também, né? A terem mais saúde, mais energia, disposição, qualidade de vida, mais tempo de vida, né? Mais tempo de vida e tempo de vida saudável, né? Sem dificuldade de amarrar o cadarço ou de subir 3 lances de escada. Esse é o objetivo do nosso desafio. E por que a gente escolheu 21 dias? Porque é o tempo que nosso cérebro precisa para interpretar uma mudança, um novo ritual em hábito e deixar de ser sacrifício. Se você repetir uma coisa 21 dias consecutivos, ininterruptos, aquele processo, aquela ação que você está repetindo, torna-se um hábito para o seu cérebro. E daí fica tudo mais fácil, né? É muito mais fácil, sabe, fazer o segundo desafio do que o primeiro, né? Então, porque o seu cérebro está entendendo que aquilo é um hábito, como escovar os dentes. Você não sofre. Às vezes você escova os dentes e nem lembra direito que escovou. Você toma o caminho para casa e dirige
para sua casa e, nossa, nem lembro direito por onde eu passei, se tinha algum estabelecimento aberto ou outro no percurso, porque aquilo se tornou um hábito. E esse é um objetivo desses 21 dias, tá? E nesse período, o seu corpo vai passar por um processo de mudança, de desintoxicação, né? O nosso objetivo, o que nós queremos é que o seu corpo elimine tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que te faz mal, e com isso a gente consiga acelerar o seu metabolismo. Né? Como que acelera o metabolismo? Com uma alimentação adequada, com a utilização de suplementos e com a prática de atividade física regularmente. Então você vai consumir mais os alimentos e vai conseguir gastar mais, consumir mais a gordura do seu corpo. Importante para isso é não perder massa muscular, por isso tem que fazer exercícios aeróbicos e de musculação, ok? E quem pode participar, gente? Pode participar todas as pessoas que queiram, homens e mulheres, que queiram ter esse objetivo, queiram ter esse resultado. Eu sempre falo para tomar cuidado com crianças, né? Tomar cuidado com adolescentes. Podem participar? Podem. Geralmente, quando tem criança, eu passo para a Sandra, né? Geralmente eu passo para ela. Por quê? Porque é psicóloga, né? E para tratar com essa idade, para às vezes conseguir chegar à criança, deixar os pais, né, mais de lado, ver o que está realmente acontecendo, qual é o problema dessa criança não estar conseguindo perder peso, qual é o círculo de relacionamento dela, você precisa trabalhar muito, entender muito, ter muita paciência. Então, geralmente, crianças eu passo para a Sandra, e a Sandra tem um grupo aí de crianças que ela segue e que está tendo resultado. Não estão entre os vencedores, porque é um processo um pouco diferente. Mas por que eu passo para ela? Porque tem que ter um acompanhamento em todos os sentidos, né? A criança, se ela está acima do peso, a culpa é do pai, da mãe, da avó. A culpa é das pessoas que estão ao redor dela, que dão para ela comer coisa que não deveria, que compram. A criança não vai ao mercado comprar um pacote de salgadinho ou de bolacha recheada. É alguém que traz para dentro de casa. Então, quando você coloca uma criança no desafio, certo seria todos ao redor dela participarem do desafio, né? Porque como você vai falar para uma criança que ela tem que comer um palmo de carne com um pouquinho de salada, enquanto o pai e a mãe do lado estão comendo um prato de macarrão? É complicado, né? Então, por isso precisa de muita psicologia. E a Sandra tem tido muito, muito sucesso nesse sentido, né? Com esse tipo de público. Pode participar? Pode. Adolescente pode participar. Criança eu não recomendo, tá? Criança precisa de um outro tipo de dieta. Crianças muito menores de 12 anos, não recomendo, porque precisa ter um entendimento do que está acontecendo, ok? Mas podem participar, desde que muito bem acompanhadas, tá? Porque senão podem engordar ao invés de emagrecer. Para participar, você precisa ter um coach, se você não é coach ainda, né? Você vai precisar adquirir um kit, um combo de produtos, né? E seguir as regras, que são muito simples, né? Então, você se cadastrou ou tem um coach que vai vender para você os produtos, vai comprar esse combo de produtos, vai escolher entre os 3 combos. Daí você vai ter o dia da pesagem, que os coaches já sabem como funciona. Então, você vai, um dia antes de iniciar o desafio, que seria ontem, né, gente? Vocês têm que pesar as pessoas. Esses vídeos têm que ser data, tem que mostrar o rosto, tem que ser contínuo, né, do rosto aos pés da balança, a circunferência abdominal e tirar as fotos e medidas dessas pessoas, né? Então, no dia anterior de início do desafio, e daí, ao entrar no grupo do desafio, que são 2, o grupo do Telegram, onde tem um grupão, onde estamos todos nós lá, e também tem o grupo individual de cada coach com seus desafiantes, para que você tenha um acompanhamento, gente. E tem gente que não faz isso, tem gente que joga o desafiante novo lá no grupo do Telegram e ele que se vira. Ou alguém se vira por ele, né? Já liga para mim, olha, eu tenho um desafiante, quem pode acompanhar para mim? Você, gente, é você que tem que acompanhar. Não tem que passar a responsabilidade para outros, né? E não é jogar no grupo do Telegram, você tem que ter um grupo de aconselhamento, de acompanhamento de perto desses desafiantes. E pode colocar no Telegram para ele ver o todo, tá? Porque muitas vezes nós que estamos lá, eu, a Renata, né, a Esther, agora que vão me ajudar, a Sandra, ela passa tanta coisa, são tantos que a gente nem consegue ver, né, e responder a tempo. Então, os coaches vão ajudando a fazer isso. Vocês precisam ter isso, tem que ter um contato mais próximo. De repente, mandou uma pergunta para a doutora Tatiana e eu não vi, pastor, já tem milhares abaixo dela. Entre em contato no particular, faça a pergunta, a gente responde, você joga no seu grupo do WhatsApp. Então, isso é um acompanhamento de perto, é aquele calor
que esses participantes que estão participando de uma mudança que não é fácil parar de comer, né? Precisa desse colo, né? Desse abraço, desse aconchego, desse tete a tete. Então, é importante vocês fazerem isso, né? Você vai precisar utilizar os produtos, substituir 2 refeições ao dia pelo shake, fazer o uso dos chás e suplementos corretamente do seu kit, fazer atividade física no mínimo 3 vezes por semana, geralmente os vencedores fazem todos os dias de segunda a sábado, beber 1 litro de água para cada 20 quilos de peso, sendo que metade é água e metade é chá, a Renata vai falar isso amanhã para vocês, criar uma rotina de sono adequado, a gente tem que dormir 8 horas por dia para acelerar o metabolismo, a gente só produz hormônios dormindo, então nós precisamos ter essa produção hormonal, tá? Precisa dormir, precisa ter 8 horas de sono por dia, precisa descansar o corpo e participar dos grupos de apoio, como nós já falamos, ok? E por onde eu começo? Gente, você tem que começar pela sua atitude de querer fazer, pela procura de um coach para te acompanhar, se você não é coach, e pela compra do seu combo, tá? Escolha o seu combo e compre. E essa compra tem que ser feita antecipada, né? Vocês sabem que o desafio começa nos primeiros, entre o primeiro ao quarto, no máximo 5º dia de cada mês, né? No máximo 5º dia de cada mês. Então, a compra tem que ser feita antes disso, tá? Porque senão eu recebo, doutora, pode adiar o desafio porque os meus produtos não chegaram? Não, a partir de agora o desafio não vai ser mais adiado, porque você já sabe as datas de início e você sabe quando tem que efetuar a compra, certo? E lógico, se você for já um cadastrado, né, da 01, você já vai comprar os produtos com 50% de desconto, né? Então, os kits hoje, o que acompanha quando você compra o seu combo? Ó, plano alimentar gratuito, né? O suporte de uma médica, o suporte de nutricionista, o suporte de uma fisioterapeuta e o suporte de uma psicóloga para te ajudar. Olha isso, né? Vou até pedir para mudar isso aqui. Hoje nós temos um grupo multidisciplinar de mulheres formadas, gente. São mulheres que fizeram faculdade, que estudaram muito, que podem te dar toda essa orientação, né? Tem ainda o seu coach do bem-estar, que vem acompanhando várias pessoas e vem entendendo muito do processo para te ajudar, para te acompanhar, para te dar colo, para te puxar a orelha se precisar. Né? Tem o plano de atividade física, que agora a gente vai começar a implantar, né? Mas que, por enquanto, com a pandemia, como a gente não poderia, nós não poderíamos nos encontrar, estava sendo feito somente online. E as conferências de acompanhamento, e o acompanhamento que a gente faz no grupo diariamente, do Telegram, tá? Eu observo tudo lá, cada vez que passa, cada dia que passa, uns 2, 3 primeiros dias eu faço umas correções, depois eu não preciso mais fazer, todo mundo está aprendendo, os pratos são bonitos, postam bastante a respeito dos produtos, utilizando os produtos, fica bem bacana, né? E você precisa, gente, o dia da pesagem é muito importante, tem que ser o dia anterior de início do desafio, e você tem que ter tudo documentado, tá? Nós vamos voltar em breve, provavelmente no ano que vem, a fazer a bioimpedância, né? Por hora nós não estamos fazendo. Então, você vai ter que pesar, tirar as medidas, né? E isso tem que ser documentado, tem que ser filmado, tá? Eu vejo muita gente depois falando, isso daí, será? Perdeu 20 quilos mesmo em 21 dias? Gente, é tudo filmado e documentado, tá? Eu e o Sidney, a gente acompanha, a gente vê vídeo por vídeo, certo? Se foi colocado lá como vencedor, é porque é o vencedor. E se isso aconteceu, se perdeu 20 quilos, geralmente homem tem muita facilidade, né? E chega mesmo a enxugar 1 quilo por dia nos primeiros dias, é porque existe a capacidade, a possibilidade. Então, não vamos criticar, vamos copiar, vamos entender o que eles fizeram para fazer também. Provavelmente estão usando todos os produtos, provavelmente estão fazendo atividade física 1 ou 2 vezes ao dia, né? Estão fazendo aeróbico, estão fazendo musculação, né? Não estão comendo aquela beliscadinha básica que parece ser pouca coisa e que acaba destruindo o seu dia, né, de perda. Então, vamos acompanhar essas pessoas, conversar com essas pessoas, falar, ouvir o que elas têm para dizer, porque é possível sim, né? E, gente, quanto mais fofinho, mais retido, quanto menos músculo e mais gordura, se fizer direitinho, for ganhando massa magra, a perda no começo é muito rápida, tá? Então, é possível que isso aconteça e nós acompanhamos. Agora, se você perdeu 20 quilos em 21 dias e eu pedi um vídeo para você e o vídeo não comprovar essa perda, ou seja, no dia anterior ao desafio e no dia após o desafio, eu preciso ter os vídeos dos dois.
E essa perda tem que ser comprovada com vídeo que mostra o seu rosto e a data em que foi feito a pesagem, ok? Então, tome muito cuidado com isso. Vocês vão ser colocados no grupo do Telegram e lá vão receber todas as planilhas. Quando você entra no grupo do Telegram, é só você ir em mídias e lá você vai achar todo o material que você precisa. As planilhas, a tabela nutricional, né? O plano alimentar, as regras, estão tudo lá no grupo do Telegram. A gente reposta, tá? Mas é só você entrar em mídias, arquivos mídias, você vai encontrar todo o material lá. Tá? Com todas as pessoas do grupo podem acessar esse material a qualquer momento, não precisa ficar procurando ali, subindo. É só, ele está guardado, arquivado no nosso grupo do Telegram, para que vocês tenham acesso a qualquer momento, a qualquer hora, ok? Bom, eu não vou falar sobre, né, o plano alimentar, sobre a tabela, quem vai falar isso amanhã é a nossa nutricionista, a Renata, ela vai explicar direitinho o motivo, por que tem tanto de proteína, de gordura, de carboidrato. O que eu posso dizer é que a gente fez uma tabela nutricional balanceada e de forma fácil para vocês medirem, né? Então, o homem é sempre o dobro da medida da mulher, a proteína é a palma da mão, homem, mulher uma, mulher, homem duas, a gordura é um dedão, mulher um dedão, homem dois, e carboidrato é um punho fechado, mulher um, homem dois. Por quê? Porque o homem realmente tem mais músculos, tem um metabolismo mais acelerado e precisa de uma alimentação mais pesadinha, tá? Então, ela vai explicar tudo isso para vocês. A composição do prato. A gente tem um prato muito mais abrangente, mais pesado em proteínas, mais rico em proteínas, mais pobre em carboidrato, que é o açúcar, né? Mas que é necessário. Então, a Renata vai explicar tudinho isso para vocês, tá? E utilização dos produtos. Você vai receber esse plano alimentar certinho com a utilização dos produtos. Que horas você utiliza os produtos? Como você tomar os produtos, né? A cada momento, né, que você precisa utilizar os produtos. A gente precisa entender isso. Lá está explicado, 300 ml de Slim Tea com suco de limão espremido, né? 2 cápsulas de Biofit, uma cápsula de cada um dos nutracêuticos do seu kit escolhido, menos o ômega 3. Isso a gente também tem que entender. Ômega 3 e fiber não pode ser tomados juntos, tá? Porque o fiber impede a absorção de gordura e o ômega é uma gordura boa, mas é. Então, geralmente, o fiber utiliza antes das refeições e o ômega 3 entre as refeições. Se você for utilizar os dois, se você decidir utilizar só o ômega 3, ele também pode ser utilizado antes das refeições, mas não junto com o fiber. O seu coach vai explicar isso para você e você vai receber tudo direitinho por escrito, ok? É muito importante a gente começar pela manhã com Slim Tea gelado, né? Se você acorda com o seu corpo mais quente, se você toma o Slim Tea gelado, a temperatura do seu corpo vai trabalhar e ele vai aumentar o seu metabolismo, né? A temperatura baixa e o corpo vai trabalhar para elevar essa temperatura. Então, são pequenas dicas que a gente dá para vocês para que vocês tenham uma maximização desse metabolismo, né? Espera de 20 a 30 minutos para tomar o seu shake. Você tem que entender, a Renata vai explicar amanhã que qualquer proteína, se você for substituir, hoje eu não quero mais frango, então eu vou comer mais arroz. Não. Se você não quer mais frango, você tem que substituir o frango por outra proteína, que está na coluna de proteína. Então, você sempre substitui um alimento do mesmo grupo. Né? Não pode. Isso é uma tendência que existe muito. Essa pergunta, vocês acham que não, eu recebo demais. Eu não quero comer muita carne, eu vou diminuir a carne e vou aumentar o meu carboidrato. Pode? Não, não pode. Não pode. São nutrientes diferentes. Então, a composição é a mesma. Você pode substituir por componentes da mesma coluna naquela tabela que você recebe, da tabela alimentar, né? Não pode ter fritura, não pode ter gordura, gente. Proteínas grelhadas, a carne deve ser grelhada, deve ser cozida, deve ser assada. Né? Os legumes, a mesma coisa. Com água, pouco sal, né? Só com um risquinho de azeite ou banha, ou né, banha de porco, que é hoje considerado mais saudável. Então, você tem que se ater a esses pequenos detalhes. Se você acha que não faz diferença, faz. Faz a diferença. Pequenos detalhes fazem toda a diferença do que utilizar da quantidade. Mas eu achei que estava muito pouquinho de azeite, era só um risquinho, eu pus uma colher de sopa. Só aí você aumentou em muito o consumo, o energético. Né? O óleo tem muita caloria mais do que açúcar.
Então, parece pouquinho, mas não é. Isso pode acabar com o seu resultado. Tá? E todo o grupo vocês vão ter o apoio de nós lá no grupo do Telegram e o seu apoio personalizado. Vamos pensar assim, né? Que é um personal, que é o seu coach, que vai te acompanhar de perto, né? Para que você tenha todos os esclarecimentos. Se você quiser jogar pergunta lá no Telegram também, pode. Nós faremos o possível para responder assim que virmos, ok? Mas o seu coach está aí para te ajudar com isso, ok? E quem vence o desafio? Quem tiver maior perda de peso, é o primeiro ponto que estamos vendo. E o segundo ponto, se tiver empate na perda de peso, o que desempata é a circunferência abdominal, tá? Por isso, tudo isso tem que estar documentado. Bom, e ao coach, o coach tem que... Primeiro, os coaches passaram pelo desafio, eles sabem como é, eles sabem o que os desafiantes estão sentindo, eles sabem as dores e as angústias que eles vão passar, e eles sabem como resolver, e também sabem que essa etapa difícil vai passar, né? E eles entendem do regulamento e eles sabem como te ajudar. Então, o coach, ele vai captar as pessoas desafiantes, vai tomar esses novos filhos, vai adotar essas pessoas, vai ensinar a tirar as fotos, vai ensinar a tirar as medidas, vai ensinar a fazer a filmagem, vai passar o material, né? Então, todo esse material inicial de filmagem, foto, deve ser passado para o coach, ele também tem que guardar, caso seja solicitado ao término do desafio, certo? E depois ele vai participar, como ele já participou integralmente do processo, né? Ele já foi um desafiante, ele vai poder te ajudar, te dar o ombro, te explicar, te entusiasmar, te levantar, se você precisar, ok? Então, ele também vai formar o próprio grupo do WhatsApp, gente. Você que é coach, pegue os seus desafiantes e joguem no Telegram, se eles aceitarem, e depois faça um grupo de WhatsApp com eles, tá? Para que você tenha uma resposta mais rápida e um contato mais íntimo. É muito importante isso. Você seguir de perto, você acompanhar, você se preocupar realmente com o que o seu desafiante está passando. Aquele processo, aquele início de desintoxicação não é fácil, causa algumas ansiedades, causa um pouquinho de desconforto, mal-estar, e você precisa estar junto dele, pegando na mão dele, ajudando, estimulando para que ele consiga passar por essa etapa, e daí vem a parte boa, né? A perda de peso e etc. Toda a parte, cada desafiante é responsável cada coach é responsável pelos seus desafiantes, inclusive, na hora de pedir o material no final, eu não vou pedir para o desafiante, eu vou pedir para os coaches, tá? Garantia do kit, a foto do kit, as fichas de acompanhamento, tudo isso é de responsabilidade dos coaches, ok? E depois vocês vão ter que adquirir os combos, e os combos são esses. O combo iniciante, ele vem os 2 shakes, um DTX, um ômega, um biofit e um chá, né? Tá aí o valor dele, R$ 357,50, a pontuação, etc. Tá tudo aí bonitinho para vocês verem. O segundo combo intermediário, ele vem então com 2 shakes, um Slim Tea, um Biofit, um Coffee, um Ômega, um DTX e um Fiber Day, né? R$ 477,30, pontuação de Unilever 156 e pontuação de Bilário 36, ok? E o combo completo, gente, é aquele que vai te auxiliar em todos os sentidos para que você tenha uma maximização desse metabolismo e consiga alcançar o seu resultado com maior facilidade, que vem todos os produtos da linha da 01 Life, tá? Todos os nossos nutracêuticos, para que você tenha mesmo Gente, geralmente quem ganha desafio utiliza o combo completo. Bom, e agora a gente teve uma mudança. Em novembro, a gente tem uma mudança nas premiações, que eu achei bastante bacana, né? Então, nós vamos agora premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, né? O primeiro lugar continua ganhando R$ 1.000, né? E o segundo e o terceiro lugares agora vão ganhar R$ 500 pela participação, pelo desempenho, pelo resultado que tiveram no desafio do mês de novembro, ok? Isso vai acontecer tanto para o ranking feminino quanto para o ranking masculino, tá? Então, existem mais chances aí de ganhar um valor aí até, de repente, para você continuar
o desafio de forma, né, gratuita, com a utilização da sua premiação. Bom, como eu falei para vocês, expliquei muito direitinho. Hoje, nós temos aí um grupo multidisciplinar, né? São mulheres formadas na área aí da saúde, que nós estamos aqui formando uma equipe multidisciplinar para ajudar todos os nossos coaches e desafiantes a alcançarem realmente um estilo de vida diferenciado, né? A entenderem aqueles sentimentos pelo que a gente passa no processo do desafio, a entenderem o porquê da tabela nutricional, o porquê do consumo de álcool, o porquê da prática de atividade física, o porquê da mentalidade para se conseguir ter um resultado mais favorável, né, e mais rápido, menos doloroso no processo de perda de peso. Então, a gente formou um grupo que são as minhas brilhantes. Eu, né, a médica idealizadora que acompanho toda a parte de nutracêuticos e acompanhamentos individuais desses desafiantes. A doutora Renata, que é nutricionista, que vai explicar tudo para vocês amanhã em relação à tabela nutricional, alimentação, plano alimentar, líquidos e etc. A doutora Esther Santana, que é fisioterapeuta e vai explicar toda a parte, como conseguir, né, alcançar um desempenho melhor, um maior resultado através da prática de atividade física adequada e prazerosa. E a Sandrinha, a doutora Sandra, que vai trabalhar com vocês a questão da mentalidade, né? Ensinar vocês a pensar como magro, e não é fácil, tá? Não é fácil, mas esse é o objetivo, né? Sanar essa ansiedade, acalmar os corações e os ímpetos através de um pensamento diferenciado. É isso que a Sandrinha vai falar com vocês. Então, amanhã nós teremos a Renata, tá? A doutora Renata, nutricionista, que vai explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a alimentação, tabela nutricional, plano alimentar, o consumo de líquido, de água, de chás. Ela vai explicar direitinho para vocês essa parte, para que vocês entendam o processo que vocês estão iniciando, ok? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Essa é a minha parte agora, né, desse novo desafio. O desafio está um processo, uma ferramenta linda dentro da 01, espalhou aí e pegou, contagiou todo mundo aí no Brasil todo. E a gente tem que levar isso para o maior número de pessoas, não só como negócio, tá? Mas como missão, vamos falar assim, como uma missão de fazer com que o maior número de pessoas tenham conhecimento para que consigam, sim, equilibrar o seu peso, ter um estilo de vida saudável e ter saúde, colocar a sua saúde em 01 em primeiro lugar.